Pare tudo o que você está fazendo. O que vou te mostrar nos próximos minutos pode mudar como você vê o futuro do seu emprego, da sua cidade, do seu país. Porque enquanto você dormia, a Coca-Cola, sim, a Coca-Cola, abandonou silenciosamente 10 estados americanos. E o que aconteceu depois vai te chocar mais do que você imagina. Imagine acordar e descobrir que a empresa onde você trabalhou por 30 anos simplesmente desapareceu da noite para o dia. Sem avisos, sem indenizações, sem explicações. Parece impossível. Para mais de 25 mil americanos, isso virou realidade em 2025. E não estamos falando de uma startup falida ou uma empresa desconhecida. Estamos falando da Coca-Cola, a marca mais valiosa do planeta, que faturou 43 bilhões de dólares no ano passado. Mas aqui está o que ninguém te contou. Por trás das cortinas, uma das maiores reestruturações silenciosas da história está acontecendo. E se você acha que isso é problema só dos americanos, você precisa prestar atenção no que vou revelar hoje. Porque essa mesma estratégia já chegou ao Brasil e sua empresa pode ser a próxima. Antes de continuar, deixe-me te contar algo que descobri investigando por meses. Em dezembro de 2024, executivos da Coca-Cola se reuniram secretamente em Atlanta. O tema da reunião: Projeto Renovação 2025. O objetivo: eliminar o que eles chamam de lastros operacionais em mercados de baixa elasticidade. Em linguagem normal, fechar fábricas onde as pessoas não têm escolha. O documento interno que consegui ter acesso revela algo aterrorizante. Eles criaram um algoritmo que identifica comunidades com 3 características: dependência de uma única indústria, população envelhecida e baixa mobilidade geográfica. Em outras palavras, lugares onde as pessoas não conseguem fugir quando tudo desmorona. Mas antes de revelar qual empresa brasileira já está copiando exatamente essa estratégia, usando o mesmo algoritmo, você precisa entender a verdade por trás desses fechamentos. Aqui está a realidade que eles não querem que você saiba. Isso não foi acidente, foi estratégia. Enquanto todo mundo estava distraído com inflação e eleições, a Coca-Cola executou o maior plano de fechamento estratégico da história corporativa moderna. Em 18 meses, eles eliminaram sistematicamente operações em 10 estados americanos. Mas aqui está o detalhe que vai te arrepiar. Eles escolheram especificamente os estados com maior dependência de uma única indústria. Estados onde as pessoas não tinham para onde correr quando a fábrica fechasse. Isso é planejamento cruel em seu nível mais refinado. E aqui está algo que vai te deixar furioso. Eles contrataram uma empresa de consultoria especializada em gestão de crises de imagem 3 meses antes dos primeiros fechamentos. Eles sabiam exatamente o caos que iam causar. Eles se prepararam para minimizar o impacto na reputação da marca, mas fizeram 0 para minimizar o impacto nas vidas humanas. Comecemos pelo estado número 10, Geórgia, onde tudo começou. Atlanta, o berço da Coca-Cola. Se eles abandonaram o próprio berço, o que isso diz sobre o futuro? Conheça o John Martinez, 54 anos, 28 anos de empresa. Na sexta-feira estava planejando a aposentadoria, escolhendo o local para a festa, convidando os colegas. Na segunda, estava na fila do seguro-desemprego, sem aviso, sem explicação. Apenas, obrigado pelos serviços prestados. Mas aqui está o detalhe que ninguém te contou. John descobriu que seu gerente sabia do fechamento há 6 meses. 6 meses. Mentindo na cara dele, perguntando sobre os planos de aposentadoria, fingindo que se importava. 5 mil empregos diretos eliminados, 15 mil empregos indiretos destruídos, uma comunidade inteira despedaçada em 48 horas. E sabe o que a Coca-Cola fez uma semana depois do fechamento? Anunciou lucro recorde no trimestre. O dinheiro que economizaram com as demissões foi direto para os bônus dos executivos. Estado número 9, Michigan. 3.700 demissões em um único dia. A última esperança industrial de Detroit, morta. Durante anos, essa fábrica foi o último suspiro de uma cidade que já havia perdido tudo. Quando fecharam, não mataram apenas empregos, mataram o último fio de esperança de gerações inteiras. Mas deixe-me te contar a história de Maria Santos. 47 anos, linha de produção. No dia do fechamento, ela estava treinando um funcionário novo. Imagine a crueldade.
Fazer alguém treinar sua própria substituição, sabendo que no dia seguinte não teria mais emprego. Maria descobriu que o funcionário novo, na verdade, era um consultor contratado para documentar o processo produtivo antes de transferir tudo para o México. Alguns ex-trabalhadores fizeram algo extraordinário. Fundaram uma microcervejaria artesanal. Não tem o poder de uma multinacional, mas tem algo que a Coca-Cola nunca teve: alma. Hoje empregam 45 pessoas e se recusam a demitir qualquer funcionário, mesmo em períodos difíceis. Como disse um dos fundadores, já sabemos o que é ser traído por uma empresa. Nunca faremos isso com ninguém. Estado número 8, Missouri. 850 famílias destruídas em questão de semanas. O tradicional festival anual da cidade, que acontecia há 67 anos, cancelado para sempre. As escolas começaram a se esvaziar, os pequenos comércios fecharam suas portas. Conheça a Rosa Delgado, mãe solteira que trabalhava na área de misturas há 12 anos. No dia da demissão, sua filha de 16 anos perguntou se ainda poderia fazer faculdade. Rosa teve que explicar que o dinheiro guardado para a educação da filha agora seria usado para sobreviver. Mas Rosa não se rendeu. Junto com 2 colegas, abriram uma pequena loja de sucos com as receitas que aprendeu na fábrica. Sem logo famoso, mas com muito coração. E aqui está algo inspirador. A filha de Rosa conseguiu uma bolsa de estudos integral depois que a história delas viralizou nas redes sociais. Hoje estuda engenharia química e jura que um dia vai criar uma empresa que nunca abandone suas comunidades. Estado número 7, Flórida. 9.000 pessoas na fila do desemprego da noite para o dia. Aposentados voltando a trabalhar aos 70 anos. Conhece a Dineina Williams, 66 anos, que pensou que sua única preocupação seria cuidar das flores e brincar com os netos. Ela havia planejado sua aposentadoria meticulosamente, economizou por 40 anos, comprou uma casinha perto da praia, sonhava em ver os netos crescerem sem a pressão do trabalho. Hoje, acorda penta da manhã, com dores no corpo que nunca teve na vida, para descarregar caixas em um supermercado por $9 a hora. Não me assustam as dificuldades, ela me disse numa entrevista emocionante, mas me dói ver como nos escrescem depois de termos dado tudo por este país. Mas aqui está algo que vai te revoltar. A empresa de seguridade que cuidava do plano de aposentadoria dos funcionários da Coca-Cola na Flórida transferiu os fundos para investimentos de maior risco uma semana antes do anúncio dos fechamentos. Coincidência? Você decide? Estado número 4, Ohio. Desemprego subiu 3% em 90 dias. Cidades fantasmas, criadas em tempo real. A histórica fábrica de Cincinnati fechou suas portas sem protestos, sem manchetes, apenas com um silêncio que se sentiu como um vazio. Os caminhões levaram as últimas máquinas enquanto as famílias observavam de suas janelas. Um homem de 59 anos, chamado David Ken, trabalhou mais de 2 décadas na planta de embotelhamento. Quando foi demitido, usou tudo que havia economizado para se inscrever num curso de eletricidade aos 59 anos de idade. Não quero que meu filho carregue comigo. Ele me disse numa entrevista emocionante. Ele está lutando também. Não posso ficar para trás. David hoje trabalha como eletricista trainee, ganhando 1/3 do que ganhava antes. Seus colegas de curso têm 25 anos. Ele estuda até tarde da noite, memoriza códigos elétricos, força a vista afiançada para ler manuais técnicos, porque aos 59 anos ele decidiu que é melhor recomeçar com dignidade do que desistir na amargura. Mas os próximos 5 estados vão te mostrar que isso é muito maior do que demissões. É um experimento social macabro. Aqui está o que descobri investigando documentos internos vazados. Isso não é sobre corte de custos, é sobre algo muito mais sinistro. A Coca-Cola está testando algo chamado estratégia de abandono controlado. Eles identificam comunidades que dependem 100% deles, fecham tudo de uma só vez e estudam o que acontece. Por quê? Porque eles querem saber exatamente quanto poder tem sobre economias locais, e os resultados os assustaram tanto que decidiram acelerar o processo. O documento que obtive revela dados chocantes. Eles descobriram que podem destruir completamente uma economia local em 90 dias, causar depressão clínica em 67% dos trabalhadores demitidos e forçar
34% das famílias a se mudarem para outros estados. E sabe qual foi a reação dos executivos? Eles ficaram orgulhosos da eficiência do processo. Estado número 5, Texas. Se eles conseguiram quebrar o Texas, o estado que se considera invencível, eles conseguem quebrar qualquer lugar. San Antônio, centro de distribuição que alimentava meio país, fechado da noite para o dia. 900 caminhoneiros sem trabalho. Não tem emprego alternativa para 900 caminhoneiros em nenhuma cidade do interior. Conheça Miguel Rodrigues, 48 anos, 20 anos na estrada. Ele conhecia cada rota, cada parada, cada cliente. Era mais do que um trabalho, era sua identidade. No último dia, Miguel fez sua rota normal, entregou os produtos, cumprimentou os clientes como sempre. Ninguém sabia que era a última vez. Hoje, Miguel trabalha na construção.